Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. E apesar do título chamativo, que eu logo vou explicar qual que é a questão, eu quero falar com vocês um pouco sobre a questão da fé e das virtudes, com base numa reflexão que eu tive lendo um comentário de Santo Tomás ao Credo. E, em primeiro lugar, se eu falar aqui alguma coisa que vá contra a doutrina da igreja, desconsiderem, tá? Isso aqui é apenas uma reflexão pessoal minha, que pode muito bem estar errado. Mas quero crer que esteja certo e é uma reflexão interessante, então eu venho compartilhar com vocês. Então, a virtude sem fé é realmente virtude? Me parece que existe um caso onde a virtude natural, por exemplo, as virtudes cardeais da prudência, temperança, fortaleza e justiça, não sejam virtude se não contarem com a fé ao seu lado, tá? Por mais que tu esteja agindo de tal modo que aparente ser corajoso, né, uma ação corajosa, não vai ser se a gente considerar a instância mais perfeita, mais excelente da coragem. Ou seja, as virtudes naturais, elas têm um grau de excelência, dependendo da perspectiva que a gente estiver olhando, que sem a fé elas não vão atingir esse grau e, portanto, não serão virtude no seu grau excelente, tá? Então, por que isso, tá? Ali no comentário de Santo Tomás ao Credo, ele diz que a fé nos dá 4 benefícios. O primeiro benefício é aquele que, por meio da fé, o homem como que se une a Deus, como que em um casamento com Deus, tá? O segundo benefício é que a fé começa em nós, já agora aqui na Terra, a vida eterna, tá? Porque a vida eterna nada mais é do que conhecer e amar a Deus com uma perfeição, certo? Com um nível excelente ali, que só recebendo a luz da glória, só Deus realizando uma modificação em nós teremos capacidade para realizar em grau mais perfeito. Mas já aqui em grau imperfeito, a gente começa a ter essa vida eterna a partir da fé, porque a gente começa a conhecer a Deus de certo modo, tá? Então, esse é o segundo benefício da fé. A vida eterna já começa em nós aqui na Terra, por meio da fé. O terceiro benefício é que por meio da fé, a nossa vida é orientada, certo? Eu poderia, por meio da razão, por meio de muitos anos de estudo, ir encontrando uma série de princípios que ordenem, que guiem a minha vida. Mas a fé, ela providencia esses princípios que guiam a minha vida diretamente. Então é por isso que uma velhinha sem estudo ou uma criança mais jovem podem realmente espiritualmente estar realizando operações boas ali, com base em certos princípios bons, porque eles podem ter recebido essa iluminação diretamente de Deus, a partir da fé, tá? Que é uma virtude teologal infundida por Deus em nós. E o quarto benefício da fé, de São Tomás de Aquino, é que por meio dela o homem é capaz de vencer as tentações, que são 3, certo? A primeira tentação é o diabo, tá? Então por meio da fé o homem é capaz de vencer o diabo, porque por meio da fé nós sabemos que é Deus quem é todo-poderoso, é o Cristo que é todo-poderoso, e frente a Deus o diabo não tem poder algum, tá? Nós sabemos por meio da fé quem é o nosso Deus, tá? Então vencemos o diabo deste modo. A segunda tentação é o mundo, e o mundo que pode parecer para nós, em uma série de momentos, difícil, árduo, um mundo de sofrimento, um mundo de tribulações, um mundo que vai nos oferecer certas coisas que talvez não sejam realmente boas, nós somos capazes de dizer não, negar, de certo modo, negar o mundo, de certo modo, tá? Não é se excluir do mundo, é negar o mundo, de certo modo, essas ofertas que o mundo providencia para nós. Nós somos capazes de negar essa oferta porque pela fé cremos que a nossa casa não é aqui, não é esta terra,
A nossa casa verdadeira é a vida futura, uma vida com Deus e em Deus, tá? Então, com base nessa fé na vida eterna, nós somos capazes de vencer o mundo. E a terceira tentação é a carne. Então, a gente é capaz de negar também os prazeres sensíveis do corpo, comida, sexo, bebida e por aí vai, por meio da fé, porque a fé nos propõe, e nós acreditamos nisso, de que os verdadeiros bens, aqueles mais importantes, aqueles mais verdadeiros e que realmente vão saciar a nós, eles são os bens celestes, os bens do céu. Tá? Bom, então esses são os 4 benefícios da fé, segundo São Tomás de Aquino, no comentário dele. O primeiro benefício, o de que o homem, por meio da fé, se une a Deus, como que num casamento, é o que disparou essa minha reflexão, porque nesse comentário é citada uma frase de Santo Agostinho, que diz assim: é falsa a virtude daquele que não reconhece a verdade eterna e imutável, portanto, aquele que não tem fé, porque só podemos conhecer e reconhecer a verdade eterna e imutável por meio da fé, ainda que este tenha a melhor conduta. Então aqui Santo Agostinho, citado por São Tomás, está diferenciando aqueles que têm uma boa conduta, ou até melhor conduta, e aquele que pode ter uma conduta não tão boa, mas um tem a conduta boa apenas pela virtude natural, que ele vai dizer que não é a verdadeira virtude, que não se constitui verdadeira virtude, e aquele que pode não ter a melhor conduta, mas é o verdadeiramente virtuoso, porque reconhece a verdade eterna e imutável, ou seja, tem fé. Tá? E eu pensei aqui de que modo isso pode ser possível. De que modo isso pode ser possível? E isso pode ser possível em um sentido específico, que é considerar a finalidade sobrenatural do homem. Aquela finalidade que os gregos não conseguiram encontrar. Porque é uma finalidade que vem, que nos é revelada pelo próprio Deus, que é justamente amar, servir, se sacrificar e conhecer a pessoa de Deus. E Cristo. Certo? O próprio Cristo que veio, que se fez carne e se revelou para nós. Tá? Então, se considerarmos essa finalidade do homem, vamos colocar assim, servir a Deus nesse sentido sobrenatural, tá? Se eu não for capaz de conhecer a Deus, o objeto real de Deus, eu não consigo colocá-lo como finalidade para as minhas ações. Concordam comigo? Veja, se eu quiser fazer uma ação para agradar a minha mãe, é evidente que eu preciso conhecer a minha mãe, que eu detenha este objeto. Tá? Pela razão natural, a gente não consegue deter este objeto no sentido de Deus, quando estamos nos referindo a Deus. Pela razão natural, a gente chega em Deus, mas por analogia, certo? Não detemos o objeto real de Deus, porque ele transcende a nossa razão, o nosso intelecto. Agora, se Deus, como que bate na nossa porta e a gente abre a porta para ele, aí ele entra e se faz presente em nós. Certo? Aí nós vamos deter realmente esse objeto que é Deus, por meio da fé. E aí somos capazes de realmente ter a fé nele, porque detemos este objeto. Agora, eu sou capaz de realizar as virtudes naturais no seu grau mais excelente possível, que é não simplesmente agir virtuosamente, as virtudes naturais, as virtudes cardeais ali, porque são boas em si mesmas, certo? Que é isso que o grego vai dizer. Por que Aristóteles diz, certo, e Platão, não faz sentido eu perguntar para que ser corajoso. Não faz sentido, porque é bom para tua natureza, é simplesmente porque é bom ser corajoso, e realmente é bom. Acontece que tendo
entendendo a finalidade sobrenatural do homem, conseguimos agir corajosamente com a finalidade de agradar, amar, se sacrificar pela pessoa de Deus. Conseguimos colocar este objeto como a finalidade. Então, é como que a gente como que elevamos essa virtude para uma perfeição maior. Até mesmo essas virtudes naturais. Porque a nossa coragem, a nossa temperança, a nossa prudência, a nossa fortaleza, a nossa justiça, não vai agora ser simplesmente porque elas são boas, mas sim porque por meio delas a nossa boa conduta, agora impregnada pela fé e, portanto, pela finalidade de agradar a Deus, concluem ou resultam em uma ação que atinge esse grau mais excelente da finalidade do homem, essa finalidade sobrenatural. E aí, se eu disser que isso é a verdadeira virtude, então, é claro, isso só pode ser alcançado por meio da fé, que nos fornece o objeto de Deus, para que coloquemos ele como finalidade. Portanto, agir por Deus, certo? Que as minhas ações comecem por Deus e terminem em Deus. Aí sim, tá? Então, essa é uma maneira de entender por que sem a fé, as virtudes não são realmente virtudes, no sentido de que não atingem o seu grau mais perfeito, que depende do entendimento dessa finalidade sobrenatural do homem, que, é claro, é definida, é dada por Deus, certo? É dada por Deus, vem de Deus. Ele quer que a gente ame a Ele, agrade a Ele e receba o prêmio de uma vida eterna com Ele, certo? Mas era mais ou menos isso.